forte sou, porque és digno, digno sou, porque és vida, vivo estou. Glória a Deus, amados. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 13. Eu digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar, dando início à nossa reunião. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Pai querido, vivemos os momentos difíceis, passamos por mais de um ano difícil, mas estamos vencendo no Senhor. Graças, Pai, a tua mão poderosa, nos abençoando, nos guardando e nos livrando do mal, nós até aqui chegamos. E cremos no Senhor que continuaremos até o momento da tua volta, até o momento em que o Senhor escolher para nos levar. É o que nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor, te agradecendo, Pai. Te agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor é bom e maravilhoso. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti, ó Pai, o nosso coração, a Ti a nossa vontade, declarando, Pai, sempre que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e sobre a nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Queremos agora entregar, ó Pai, este culto, colocando diante do Senhor, ó Pai, nossos corações em oração, em adoração, em louvor a Ti, porque Tu és o único Deus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com cânticos e depois continuar o nosso trabalho. Vamos louvar o Senhor, amém? Amém.
palavra? Os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Você crê nessa palavra? E é isso que nos traz a paz, é isso que traz consolo ao nosso coração. Nós temos um Deus a quem recorrer nos dias difíceis, nos dias de angústia. É o Senhor quem nos sustenta. E nós declaramos aqui que ter os olhos do Senhor sobre nós nos enche da paz dele. Aleluias. Mas muito mais do que isso, nós temos a porção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos guia. Então nessa manhã eu te convido aí a fechar os teus olhos e ter um tempo na presença do Senhor. E clamar ao Espírito Santo de Deus: eu quero ser cheio de Ti. Eu quero me derramar em Tua presença, eu quero ser cheio de Ti até me transbordar e derramar para que o Seu nome seja glorificado, para que as pessoas possam ver a Ti, para que no tempo de angústia eu seja a fonte a jorrar para aquele que está com sede. Oh Pai, nós como igreja nos colocamos nesta manhã diante da Tua presença, Pai, e clamamos a Ti, ó Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, enche as nossas vidas, enche-nos com mais de Ti. Para que mais pessoas tenham essa esperança, para que mais pessoas possam declarar: eu tenho essa paz que excede todo entendimento.
Glórias ao teu santo nome, ó Pai. Nós consagramos, Senhor, toda a nossa vida a Ti, Senhor, todo o nosso entendimento, as nossas ações, ó Pai. Que nós possamos sempre levantar mãos santas a Ti, Senhor, para Te adorar e para Te engrandecer. Aleluias. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluias. Eu queria te convidar a estender a sua mão aqui. Nós vamos agora orar pelos nossos irmãos. Nós vamos interceder pelos nossos irmãos. Nós sabemos de famílias que estão passando por momentos de luta, por momentos de angústia. Mas como nós declaramos aqui através desses cânticos, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o guarda fiel do seu povo. E o Senhor tem feito o melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós não entendemos os porquês do Senhor. Nós não entendemos os planos do Senhor. Mas nós declaramos que a nossa vida é do Senhor. Então nós confiamos a Ele tudo aquilo que acontecer. Amém? Então estende a sua mão e com o maior clamor que você puder fazer. Em especial, nós queremos pedir pelo irmão Robson. Amém? Nós vamos interceder por eles, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, diante do Teu altar, ó Pai. E nós queremos, Senhor, clamar a Ti, ó Senhor, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que tem cuidado de nós, e é a Ti que nós nos refugiamos, ó Pai, em Ti, ó Pai. E nós clamamos, vem, Senhor, visitar a causa de cada um dos meus irmãos, ó Pai, de cada um daqueles que estão sofrendo, Senhor, passando por tribulações, por angústia, por dor, que nós declaramos aqui, Senhor, que em Ti nós temos paz. Então, que a Tua paz, Senhor, seja derramada sobre os corações, que a Tua graça, Senhor, e a Tua fidelidade sejam abundantes sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, que nós possamos declarar palavras de bênção, palavras de encorajamento, de vitória, Senhor, porque é em Ti que nós cremos, Senhor, que o nosso coração esteja firmado em Ti, Senhor, que o nosso refúgio seja em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em especial nós pedimos pelo Robson, Senhor. Tu és o Deus que tem cuidado dele, da família dele em todo o tempo. E nós clamamos a Ti, visita ele, Senhor, naquele leito de hospital. Visita ele ali, Senhor, e que ele possa sentir a presença do Teu Espírito Santo, soprando sobre ele, trazendo, Senhor, o fôlego, trazendo, Senhor, da Tua cura, trazendo, Senhor, da Tua restauração, ó Pai, porque é em Ti que nós cremos, e é no Teu nome, Jesus, que nós fazemos esse clamor, ó Pai. E nós Te damos graças, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem reservado o melhor, Senhor, para cada um de nós, ó Pai. Eu Te peço também, Senhor, abençoa as ofertas, os dízimos, aqueles que podem contribuir na Tua casa, aqueles que podem abençoar os irmãos, aqueles que têm tido a mão estendida para abençoar aqueles que têm necessidade, Senhor. Que nós possamos
ter um coração doador, um coração generoso, Senhor, e que nós possamos ofertar a Ti, Senhor, ofertas de gratidão, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos trazer as nossas ofertas, os nossos irmãos que estão em casa, vocês podem estar fazendo transferências, vai ter os endereços eletrônicos aqui para fazer as transferências, que nós possamos nesse tempo ter um olhar de amor ainda maior, porque se o Senhor tem abençoado o seu celeiro, a sua casa, então abençoe também aquele que está precisando. Nós precisamos, como cristãos, fazer a diferença nesse mundo e estender as nossas mãos e abençoar. O nosso coração não pode ser avarento, o nosso coração não pode ser endurecido, mas que nós possamos ter um coração generoso. Amém? Glória a Deus. Você pode trazer a sua oferta. Glória a Deus. Glórias ao teu santo nome. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos louvores, a nossa gratidão. Nós declaramos a Ti que nós não podemos viver sem Ti, Senhor. Tu és o nosso alto refúgio, Senhor. E nós clamamos, ó Deus, que em todo tempo o nosso coração esteja contrito e quebrantado, Senhor, para ouvir a Tua voz e sermos obedientes àquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais esse dia. Vamos estar orando para iniciar nossa mensagem, né, a mensagem de hoje. Antes eu gostaria de te lembrar que nossos cultos, quando nós estamos, a gente tem um delay de uma semana, então o culto que vai ser transmitido hoje pelos nossos canais é de semana passada.
Então compartilhe o culto de semana passada hoje. Foi maravilhoso o culto de semana passada, então eu gostaria de convidar você a compartilhar pelos nossos canais. Eu queria dizer para vocês, rapidamente, que nós estamos alcançando mais ou menos, tá? Isso é uma conta por baixo, 8.000 pessoas por ano. 8.000 acessos, 8.000 acessos por ano. Então imagine que somente no YouTube são 150 acessos, né, Ricardo? 150 acessos por semana. Dá um total de mais ou menos 600 acessos por mês. Fora o Facebook, fora o nosso site. Se você pegar o site que tem 100 acessos por mês, dá 700 sem contar o Facebook. Vamos falar 800. 800 vezes 10 dá 8.000 acessos. Nossos cultos têm chegado na Irlanda, em outros países, vários estados do Brasil. Então, é através, né, Deus faz as coisas, nós não sabemos quais os propósitos de Deus, mas a igreja teve que sair para fora de alguma maneira, né? Muitas vezes nós não levávamos ou não trazíamos irmãos para assistir o culto, mas agora o culto está saindo. A palavra de Deus está saindo, o louvor está saindo, a mensagem está saindo. E é nossa missão anunciar o Evangelho com todas as ferramentas que Deus traz às nossas mãos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti essa palavra dessa manhã, que o Senhor possa nos abençoar e que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor Deus, ensino, que o Senhor possa moldar a nossa vida de acordo com Teu caráter, a Tua vontade. É isso que nós te pedimos. Usa, Senhor Deus, o Teu servo, trabalha, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu comecei uma série faz mais ou menos umas 3 semanas, é a primeira vez depois que nós estamos voltando, que eu estou falando aqui na igreja, né? Mas as últimas 3 mensagens foram online. E eu peguei uma série a respeito do ensino das Escrituras. Então eu gostaria de estar continuando essa série. Se você não assistiu, eu aconselho que você assista essa série. É uma série de 3 mensagens a respeito de ensinos no Velho Testamento. E o fundamento dessa mensagem, ela está lá em Romanos capítulo 5 dessa série, melhor dizendo, e toda ela foi utilizada histórias do Velho Testamento. Todas as 3 séries foram fundamentadas em história do Velho Testamento, a partir de 3 versículos do Novo Testamento, que está lá em Romanos capítulo 15, 4, que diz: porque tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. E 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então nós pegamos várias mensagens do Velho Testamento e aplicamos a razão dessas mensagens, o significado dessas histórias para a nossa vida cotidiana do dia a dia. E uma delas, eu busquei lá no livro de Esther, depois você vai ler junto, né? Vai ver essas mensagens lá na internet, lá nos nossos canais. E uma dessas mensagens estava lá no livro de Esther, só para a gente poder buscar a forma como nós estamos trabalhando. E no livro de Esther, no capítulo 2, dizia que naqueles dias, lá no capítulo 2, no verso 21, dizia assim: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei dos eunucos, dois eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram a atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fatos. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. E se você for lá no capítulo 6, diz assim: naquela noite o rei não podia dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei,
E achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. E nós pegamos essa história e trouxemos para um entendimento espiritual, e nós descobrimos que quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, quando nós fazemos algo para o nosso irmão, quando nós estamos de acordo com os princípios da palavra de Deus, e quando agimos em prol da palavra de Deus, essas ações vão para o livro dos feitos memoráveis. E quando Deus está sem sono, Ele lembra de você nas suas orações, vamos dizer assim. Que Deus não tem, né, nenhum tipo de necessidade. E nós começamos a ver que nós temos que agir para que as nossas histórias estejam escritas nos livros ou no livro de feitos memoráveis. Para que Deus se lembre de você, na sua angústia, na sua necessidade, e para que Ele te recompense. Quando o rei leu essa história, ele falou: traz Mordecai, coloca ele num cavalo, faça que todo mundo o reconheça, que todo mundo possa ver e saber que ele está sendo honrado pelo rei, porque ele escreveu algo, porque ele fez algo que foi para o livro dos feitos memoráveis. Mas essa é uma só das histórias do Velho Testamento, que Paulo está falando que todas as coisas foram para o nosso ensino. Todas as histórias, tudo foi para o nosso ensino. Então, se você aprender com a Bíblia, você vai ter uma vida de felicidade, uma vida de vitória, uma vida de conquistas, uma vida no qual você pode entender o reino de Deus e as coisas de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, essa também, que eu acabei de contar para vocês. É útil para o ensino, para a correção, para a educação, porque tudo o que foi escrito lá em Romanos foi para o nosso ensino. Então isso que foi escrito foi para nos ensinar algo. E estas coisas nos sobrevêm como exemplo, e foram escritas para a nossa advertência e para a nossa atitude. Todas elas, todas as histórias. Eu falei de mais ou menos umas 40 histórias nessa série. Só que eu falei só de histórias do Velho Testamento. E hoje eu vou começar a falar alguma coisa do Novo Testamento, usando uma base do Velho Testamento. Eu usei uma base do Novo Testamento, foi esses 3 versículos que eu trouxe para vocês, para falar dessas histórias do Velho Testamento. E hoje eu vou buscar uma base do Velho Testamento para falar de histórias ou de ensinos do Novo Testamento. Então eu vou começar uma série a partir de hoje, de 3 mensagens. O primeiro versículo está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, que diz assim: e Deus te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então a base para essa nova série é que tudo que sai da boca do Senhor é por isso que o homem viverá, e não só de pão. Em João capítulo 6, no verso 51, agora trazendo para o Novo Testamento e fundamentando essa mensagem, trazendo e mostrando para nós esse princípio, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que Deus falar, é isso pelo qual o homem viverá. Em João capítulo 6, 51, diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha que interessante. Aqui está falando que esse é o pão da vida, não aquele que foi dado lá no deserto. Em outra passagem, lá em João capítulo 1, ele fala o seguinte. João capítulo 1, no verso 1. Que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então aqui nós vemos que, e o verbo estava com Deus, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Então aqui está dizendo que o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Olha que interessante, agora a palavra que está escrito lá em Deuteronômio 8:3, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a gente pode entender que Jesus é a palavra viva de Deus, é a palavra que se encarnou, é a palavra que nos dá a vida, porque Ele mesmo diz, eu sou o pão da vida, e aquele que come desse pão nunca mais morrerá. Então nós sabemos que a palavra de Deus é Cristo, Ele é o verbo de Deus, e é nele, somente nele que nós temos a vida. Então toda a palavra de Deus, toda a palavra que sai da boca de Deus é Cristo. Cristo é toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. E assim, lá no verso 57 de João 6 também diz, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Essa é a base para que a gente comece a trabalhar alguns ensinos do Novo Testamento. O primeiro ensino que eu gostaria de destacar está lá em Romanos, capítulo 2, verso 11. Primeiro ensino. O ensino da igreja. O ensino para a igreja, no Novo Testamento. Então nós pegamos duas séries. Uma série de histórias que são, vamos dizer assim, parábolas, para que nós possamos aprender com aquelas histórias do passado, e agora ensinos no Novo Testamento, aonde eu me fundamentei naquilo que Paulo diz a respeito desses ensinos, para falar dessas histórias, e agora buscando no Velho Testamento, a partir de Deuteronômio capítulo 8:3, dizendo que a palavra de Deus é Cristo, e todo o ensino é Cristo em nós. E se nós permitirmos que Ele habite em nós, nós vamos praticar o seu ensino. Primeiro ensino que eu gostaria de destacar, não é por ordem de relevância nem de importância, mas é alguns ensinos que traz, o que o Novo Testamento nos traz, que a graça nos traz. Está lá em Romanos capítulo 2:11, diz assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. A igreja de Deus não faz acepção de pessoas. O crente não faz acepção de pessoas. O Filho de Deus não faz acepção de pessoas. Nós, se somos de Cristo e Cristo habita em nós, não fazemos acepção de pessoas. Para nós não existe racismo, para nós não existe diferenças, para nós não existe cor de pele, para nós não existe gênero, para nós não existe nada a não ser o amor ao próximo. Nada. Essa é uma lei régia do Novo Testamento. Não existe nada que nos impeça de amar alguém. Nada. Porque nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. E não tem nada que se coloque a salvo se este for A, salvo se este for... Não. Não existe nenhum artigo, nenhuma linha que nos traz uma forma de não seguirmos esse mandamento, ou de podermos desviar desse mandamento. Então a igreja de Cristo não faz acepção de pessoas, em nenhum contexto, e a Bíblia vai gastar tempo e mensagens para que nós possamos aprender essa lição. O primeiro ponto que ela vai falar vários pontos, também está lá em Atos 10:34, e abrindo Pedro a boca disse, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E em Tiago, capítulo 2, Tiago vai gastar um capítulo todo para que não haja diferenças e que não haja acepção dentro da igreja, entre ricos, entre pobres, entre pessoas abastadas, entre pessoas mais entendíveis ou mais estudadas, entre pessoas mais simples, não existe na igreja de Cristo
a possibilidade de qualquer pensamento a respeito de acepção de pessoas. Esse é um princípio da palavra. E eu vejo crentes, igrejas, né? Principalmente igrejas norte-americanas, fazendo acepção de pessoas. Isso não significa que nós vamos aceitar dentro dos costumes e doutrinas bíblicas as coisas do mundo. O que eu estou dizendo é a respeito do amor, para que não haja nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de indiferença com qualquer que seja. Esse é um princípio da palavra de Deus, que nós temos que saber. E também, Jesus, ele vai dedicar uma parábola para isso. Ele vai dedicar a parábola do bom samaritano. Então agora ele está quebrando conceitos, quebrando paradigmas. O bom samaritano, os samaritanos eram um povo misturado, que depois do cativeiro assírio, eles vieram e se misturaram com outras nações, as 10 tribos de Israel se misturaram com outras nações, e agora eles eram impuros, gentios, não podiam mais adorar a Deus. Eles estavam agora numa condição complicada, porque os seus nomes já não estavam mais nos registros do templo judaico, eles já não conseguiam provar genealogia em relação ao pai Abraão, tudo estava bem confuso. Então o que aconteceu? Os judeus os discriminavam, dizendo que eles eram impuros e que eles não faziam mais parte da aliança de Deus. E Jesus ele está ali agora anunciando, e as pessoas não queriam chegar nas casas dos samaritanos, eles não falavam com os samaritanos, eles não comiam nos pratos dos samaritanos, eles não bebiam nos mesmos copos dos samaritanos, eles não compravam dos samaritanos. E Jesus ele vai propor uma parábola. A palavra de Deus fala que Jesus ele falava em parábolas de acordo com o nível de entendimento dos seus ouvintes. Então as parábolas são histórias simples que Jesus contava para que fosse possível o entendimento. Está escrito isso. E ele vai agora mostrar na parábola do bom samaritano que Deus estava olhando para aquela atitude. Então nós vemos que um jovem, um homem, na verdade, um senhor, saiu por uma estrada e foi assaltado, e os salteadores deixaram-o quase morto. E esse homem era um judeu. E passou lá um dos seus irmãos, um sacerdote, e pensando que poderia ser contaminado por aquela, né, porque a lei determina que você não pode tocar no morto, lá, a lei judaica, a lei da Torá fala que você não podia tocar em corpos mortos, senão você tinha que passar por um ritual de purificação antes de fazer o serviço sacerdotal, e ele, para não perder, será que está morto, será que não está morto, eu vou ter que ficar 7 dias longe da minha casa, eu vou ter que ficar lá me lavando, eu vou ter que ficar lá tal, vixe, se eu tocar, se ele estiver vivo não tem problema, mas se estiver morto, se estiver vivo, se estiver morto, é 7 dias de sacrifício, jejum, oração, eu não vou poder encostar nos meus filhos, o sacrifício, não, vamos embora, foi embora, deixa lá, não sei mesmo, está morto, vamos fazer de conta que não vi. Só que passou um samaritano, passou um levita também, pensou outra coisa, e passou um samaritano, e o samaritano olhou o sofrimento daquela pessoa, e pegou e tomou, pôs no seu cavalo, levou e pagou o seu tratamento, e aquela pessoa, e Jesus olhou para aquela, e contou aquela história, e falou, olha só, vocês esqueceram que amar o próximo é muito maior do que o ritual de purificação, para poder prestar um culto. É isso que Jesus estava ensinando. Ele está agora elencando, ele está agora definindo prioridades. E ele está falando para que a gente não tenha nenhum tipo de acepção. Porque o nosso Deus, está escrito, não faz acepção de pessoas. Então esse é um princípio da igreja. Nós temos que saber disso. Não podemos ter nenhum tipo de pensamento contrário. Que isso não provém da palavra de Deus, não é pão de Deus. Isso para os jovens, para os adolescentes, para a igreja de Cristo, para a igreja no Brasil. Não existe possibilidade de pensar diferente disso. Um outro ponto.
Um outro ponto que é um ensino do Novo Testamento é o perdão. É um fundamento do Novo Testamento. Não existe a possibilidade de nós sermos de Cristo sem fundamentar o perdão na nossa vida. É totalmente contrário o pensamento de não perdoar com a fé cristã. Independente do quê? É um dos ensinos fundamentais do Novo Testamento. E a base já começa na oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino. E depois ele vai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então você está colocando uma condicional para que você possa ser perdoado. A condicional que Jesus estabelece nessa oração é que se você não perdoa, você não será perdoado. E todos nós somos devedores, não tem como. Não existe um justo sequer. Não existe ninguém que faça o bem, a palavra de Deus fala. Todos nós carecemos da graça de Deus, da glória de Cristo. Todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. Se nós nos acharmos melhor do que alguém, já é um conceito errado na graça. Não existe essa possibilidade. O próprio apóstolo Paulo fala que ele é o mais miserável de todos os homens. Então, os nossos líderes, aqueles que nos deram a instrução, se colocam numa posição de mais miseráveis de todos os homens. Então, quem sou eu? Quem é o pastor Daniel? Quem é o presbítero Eudar? Quem é o pastor Daniel? Quem é? Nós estamos abaixo dos mais miseráveis de todos os homens. Então, isso nos mostra como é o conceito do Novo Testamento. Quando Jesus ele fala, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e ele começa a servir os seus discípulos. E aquele que quer ser maior entre vós, que sirva. O conceito da humildade, do perdão. Tem uma palavra que eu tenho usado na onde eu estou trabalhando agora, que é Ebenezer. Então a gente tem cumprimentado algumas pessoas com essa palavra. Pelas lutas que essas pessoas passam, e muitas vezes eles compartilham com a gente ora, e depois da vitória eu falo, olha, a partir de hoje nós vamos lembrar da vitória. E muitas vezes nós achamos que somos melhores, e não somos. Nós precisamos de Ebenezer. Ebenezer significa, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. E todo dia que a gente chega na empresa, eu cumprimento algumas pessoas com essa palavra. Até aqui o Senhor te ajudou e me ajudou. E foi as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã que nos sustenta. E depois, no outro dia, é as misericórdias de Deus que se renovam de manhã que me sustenta. Tem um pássaro que canta na frente da minha casa, exatamente na hora que eu preciso levantar. Todo dia. Todo dia. E de vez em quando eu vejo que de domingo ele não canta. É interessante, não sei se eu não presto atenção, ou, né? Mas eu fiquei tão emocionado com esse pássaro, porque exatamente, eu fui fazer as minhas orações e eu tive que orar por ele. Eu tive que orar pelo pássaro. É fantástico. Ele canta todo dia. É um pássaro da rua, não é um pássaro de uma gaiola. Todo dia, mas é exato o horário. Como se Deus estivesse me lembrando, olha, levanta que eu te dou vida de novo, vai, vamos lá. E o pássaro está aí. E eu fiquei emocionado com aquele pássaro. E eu falei, eu preciso orar por esse pássaro. Quero que Deus abençoe também ele. Jesus vai dedicar também uma parábola, até mais, tem mais contextos, né, dentro disso, mas ele vai dedicar uma parábola para a questão do perdão. Está lá em Mateus, capítulo 18, do verso 1
Eu vou ser bem breve, tá? O texto aqui, já estou na metade, já, rapidinho, para a gente não perder o nosso horário. Mateus capítulo 18, Jesus vai dedicar uma parábola. No verso 23, aqui Pedro pergunta até quantas vezes preciso perdoar o meu irmão, né? Aí Jesus fala, não é até 7, até 70, todo mundo conhece isso. O verso 23, eu gostaria de lembrar os irmãos, diz assim: por isso o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Eu não sei agora, não fiz as contas lá em casa, mas 10.000 talentos eu vou chutar aqui, tá bom? Depois alguém vai me corrigir. 10.000 talentos eu vou falar que é mais ou menos 2 milhões de reais. 2 milhões, é muito dinheiro. 2 milhões. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha fosse vendido, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu vou te pagar tudo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado, encontrou um dos seus empregados, que lhe devia 100 dinheiros. 100 dinheiros é 1.000 reais. Então, ele devia 2 milhões, agora é 1.000 reais. E lançando mão dele, o toma pelo pescoço. A Bíblia fala que ele fez um mata-leão. É isso que a Bíblia fala aí? É, mais ou menos, né? Porque ele falou que pegou pelo pescoço e sufocou-o. O mata-leão. E dizendo: paga-me o que me deves. O pastor Daniel Figo depois vai pegar no meu pé. Ele vai falar: poxa, isso é figurado, sufocando é a pressão que ele fez, mas você está falando de mata-leão. Depois ele fica ali, depois ele pega no meu pé lá. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi e prendeu, colocou-o na prisão até que pagasse a dívida. Então Jesus agora está contando essa história, pessoal. Essa aqui Jesus falou: olha, quando você for pensar em perdão, eu quero que vocês entendam como Deus vê perdão. E Jesus está contando essa história. Alguém que devia 2 milhões não foi perdoado, e alguém que devia 1.000 reais para você, e aí nós lembramos do Pai Nosso: perdoa as minhas dívidas como nós temos perdoado, como eu tenho perdoado o meu devedor. Nós devemos milhões e milhões para Deus, e o nosso irmão deve 50 reais para nós, e nós estamos os sufocando. E aí você não tem bênção na sua vida, porque Deus não consegue, não existe como Deus te abençoar, irmão. Você não vai ser abençoado. Não adianta pastor, não adianta. Não adianta profeta, não adianta pastor Amélio que está me ouvindo agora lá na casa dele, não adianta ir lá no pastor Amélio. Não adianta. Não adianta. Porque está aqui, ninguém pode ir contra a palavra de Deus. Ninguém. Nada. Ah, mas eu preciso de uma bênção. Não vai ter bênção. Não vai ter. É um princípio da palavra de Deus. Se você pegar Mateus 18:35, só o finalzinho. No verso 34 diz: indignado, seu senhor entregou aos atormentadores. Aquele rei ficou sabendo da história, ficou irado, o rei ficou sabendo daquela história, ficou irado, pegou aquele cara que devia 2 milhões, falou: ah, é? Vem cá, vou te entregar aos atormentadores. Nem quero explicar isso aqui para vocês. Nem quero explicar. Acho que, para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Nem vou explicar. Será que você está tendo atormentadores na sua vida? Será? Por último,
Eu queria ir lá para 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Um outro princípio: independente do que nos façam, nós não pagamos o mal com o mal. Se nós voltarmos para o Sermão da Montanha, vai ter o fundamento do ensino de Cristo. Quando ele fala, se alguém nos fizer caminhar uma milha, que andemos duas. Se alguém nos pedir a capa, nós também demos a túnica. Mas esse princípio é outro ensino que a igreja de Cristo precisa ter. A igreja de Cristo não paga mal com o mal. Antes, ela paga o mal com o bem. Isso eu quero mostrar para vocês. Quando Jesus, primeiro ponto, 1 Pedro 3,9 diz isso, Provérbios 20, 22 também. Mas nós vemos isso como exemplo do Senhor para as nossas vidas, quando Ele na cruz, pendurado, na sua angústia, sendo abandonado por Deus, Ele olha para aqueles que estão ali e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então olha o exemplo que nós cristãos, que somos seguidores, que temos Cristo como nosso alimento, que temos o Novo Testamento como prática da nossa vida, qual o ensino que Ele nos dá? O perdão e não pagar o mal com o mal. Não amaldiçoar, não desejar o mal, não ficar feliz quando alguém que te fez mal se dá mal, Poxa, aquela pessoa fez tanto mal, ela merece mesmo. Se você tiver esse sentimento, irmão, ore a Deus para que isso saia de você. Porque lá em Coríntios capítulo 13 fala que o amor não se regozija com o mal. O amor não fica feliz quando alguém, até por causa da justiça, se dá mal. Porque a palavra de Deus fala que à medida que nós medirmos, seremos medidos. Se nós estamos achando que Deus fez justiça e nós falarmos assim: olha, Deus fez justiça com ele. Cuidado, aquela trena, aquele metro, aquele aparelho que foi utilizado vai vir sobre você quando você errar. Então, nós não pagamos o mal com o mal, nós não desejamos o mal, nós não nos regozijamos quando mesmo sabendo que alguém nos fez mal, sofre. Porque nós, a partir do princípio da fé, nós não pagamos o mal com o mal e nem desejamos o mal. Nem quando a justiça pesa a seu favor. Nem quando isso. Porque Jesus tinha tudo a seu direito. Mas pelo contrário, até o final ele agiu com misericórdia, amor e perdão. E nós somos de Cristo. Seguimos a Cristo. E o que é interessante, eu pulei um texto aqui. O que é interessante, depois eu quero voltar para esse texto. Não vou deixar de falar dele. O que é interessante, eu quero ser bem rápido aqui para voltar para o texto. A cura da filha de Jairo. Jairo, ele era o principal da sinagoga. Todo mundo conhece essa parábola, que entre aquela cura existe a história da mulher do fluxo de sangue, Todo mundo conhece. Mas Jairo, provavelmente, era um opositor de Cristo por ser chefe da sinagoga. Provavelmente ele é opositor de Cristo. Se você lê a história do cego que foi curado, o cego de nascença, lá no capítulo 9 de João, verso 20 e 22, se você ler a história, você vai ver que qualquer um que recebesse Jesus ia ser expulso da sinagoga. Qualquer um que falasse que Jesus podia ser o
o rei ou o Messias, ia ser expulso da sinagoga. Ao ponto do pai e da mãe daquele cego não dizerem diante dos sacerdotes que o filho deles foi curado por Jesus. Está lá escrito. Lá no verso 22, assim, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Messias, fossem expulsos da sinagoga, ao ponto que o próprio cego foi expulso da sinagoga. Agora nós estamos falando do Jairo, que é o chefe de uma das sinagogas. Provavelmente, ele era um opositor de Cristo. Mas quando a filha dele de 12 anos adoece, e ele vê a repercussão dos milagres de Deus, e ele se arrepende, ele vai até Cristo, que provavelmente ele tinha falado contra. E o que Jesus faz? Ele vai curar a filha do chefe da sinagoga, pagando bem, o mal com o bem. Está lá em Lucas capítulo 8, 40, João 9, 20. E antes de nós finalizarmos lá em Mateus capítulo 7, essa parte, isso é uma série, eu vou parar por aqui por causa do horário. Eu vou falar de um texto que existe no Velho Testamento a respeito de uma situação. Quando Josué, por ordem de Deus, começou a tomar a terra prometida, a tomar posse da terra prometida, ele não deveria fazer alianças com os povos da terra. Pelo contrário, ele tinha que expulsar aquelas pessoas dali. E se você ler capítulo 11 de Gênesis, se não me engano, de 11 a 13, você vai ver que Deus ia dar um tempo até a medida dos pecados dos amorreus chegarem, e por isso o povo tinha que ficar escravizado por 400 anos no Egito, e Deus tinha um propósito em todas as coisas, para que a justiça de Deus fosse feita. E Josué tinha uma ordem clara de Moisés, de Deus, que não deveria. Mas um povo muito inteligente, vendo e reconhecendo no seu coração o temor do Senhor, eles vão enganar a Josué e o povo de Israel, eles vão se vestir de roupas velhas, eles vão pegar pão embolorado, eles vão pegar odres velhos, recipientes com água velhos, e eles vão a caminho de Josué, só que eles eram os vizinhos. Eles ficavam a mais ou menos 30, 40 quilômetros de distância da onde a tribo de Israel estava ali acampada, e eles vão chegar para Josué e vão falar assim: olha, nós viemos lá do fim da Groenlândia, estou brincando, tá? Mas lá da Sibéria, também brincadeira. Mas bem longe. Eles estão dizendo uma mentira. Eles estão falando assim: olha, nós viemos de bem longe. Olha só, quando nós saímos, essa roupa aqui era novinha. Olha como está. Esse sapato, olha, olha a sola toda furada. De longe, mas nós ouvimos falar dos feitos do seu Deus, e nós viemos fazer aliança com vocês. E Josué falou: mas são de longe, né? Estou falando de Deus, olha que maravilha. E o que eles fazem? Uma aliança. Quando eles vão para a guerra, eles foram embora depois da aliança, né? Eles vão embora. Quando Josué organiza o exército e vai para a batalha, o que acontece? Quem é o vizinho? É os caras. Fizemos uma aliança com eles, meu Deus, e agora? Não podemos fazer nada. E aí a palavra de Deus fala que eles se tornaram servos do povo de Israel para tirar água e rachar lenha. Mas não podiam fazer nada. Só que o rei Saul, lá na frente, o rei Saul não respeita e mata um monte de gente desse povo. E o povo seguiu aquilo, esse povo estranho que entrou dentro de Israel, seguiu os princípios de Deus. Eles lá, com toda a boa vontade, rachavam a lenha, tiravam a água. E Saul, na sua loucura, fez isso. Depois nós sabemos que vem o rei Davi. E Davi enfrenta uma fome de 3 anos. Não sei se era 3 anos, 2 anos, mas uma fome. E ele consulta a Deus, ele fala: Davi, você está devendo. Você está devendo. Mas o que eu estou devendo, Senhor? Você está devendo o que Saul fez.
Saul fez isso e Josué tinha um acordo. E eu não esqueço os acordos. Eu não esqueço o acordo. Israel vai ficar sem chuva até você não reparar aquele acordo. Aquelas pessoas eram incircuncisas. Aquelas pessoas tinham, mas existe um acordo e Deus respeita os acordos. Enquanto você não resolver essa situação, sabe o que o rei Davi teve que fazer? Ele foi até os rachadores de lenha, os tiradores de água, o rei de Israel, falou assim: o que eu preciso fazer para vocês para reparar o dano? E eles falam: ó, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Quando Davi fez o que aquele povo tinha pedido, choveu na terra. Isso mostra como Deus age. Isso mostra como nós devemos nos posicionar. Então, essa série que eu quero trazer para vocês é uma série do que tem a palavra. A palavra tem isso. E a igreja tem a função de ensinar a palavra, transformando o nosso caráter, transformando os nossos pensamentos nos pensamentos de Deus, através da ação do Espírito Santo pela palavra. E os cristãos têm que ser moldados pela palavra de Deus. É assim que nós vamos trabalhar, é assim que nós temos que trabalhar os nossos filhos, é assim que nós trabalhamos nas nossas casas, nossas famílias, nossas esposas, nossos velhos, nossos jovens. Para encerrar, Mateus 7, 24 e 28. Gostaria que todos, se não der para colocar, nós vamos terminar aqui em Mateus capítulo 7. Dá para projetar? Mateus 7, 24 e 28? Se não der, não tem problema. Amém, vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, palavra prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve, seguindo, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Amém? Então, essa é uma série, nós vamos ler esse versículo toda vez que nós falarmos dos nossos próximos episódios nessa série. Amém? Deus abençoe, gostaria que você ficasse de pé. Já vou pedir para o pastor Daniel vir orar e encerrar o nosso culto. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, quando juntos nos reunimos neste lugar como igreja do Senhor. Pai querido, a igreja é isso, são pedras vivas edificando a tua casa. Pai, a tua palavra, ela prepara, é a argamassa que liga essas pedras, ó Pai, construindo o templo de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado para conosco e pelo teu amor que tem sido manifesto a nós. Colocamos tudo isso diante de ti, te agradecendo, ó Pai, por esse momento precioso na tua casa, pelos irmãos que aqui estão, por aqueles que não puderam estar, que estão em distanciamento, aqueles que estão enfermos, Pai, que tu estejas também visitando-os, curando-os e trazendo-os, Pai, para a tua casa. É o que nós oramos, Pai, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receba uma bênção.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja, irmão, sobre todos vós. E sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra. E o povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos erros te peço perdão, mas Deus é a força da minha alma, nele os homens se alegrarão. O meu corpo e o meu coração, por tantos erros te peço perdão, mas Deus é a força da minha alma, nele os homens se alegrarão. Não posso viver sem ti, Senhor, não posso viver sem teu amor, não posso viver sem ti, Senhor, não posso viver sem